boa noite. Estamos começando mais um Conexão Porto. Hoje com o nosso amigo Geraldo Pierotti, da G Pierotti. Quem não conhece a família Mansueto Pierotti, grande fornecedora de navios da nossa cidade, da nossa região, em todo o Brasil, em todos os portos do Brasil. Se você citar que conhece o Mansueto Pierotti, com certeza você vai ter referência, você vai ter história e, consequentemente, os bons serviços prestados por essa família que tanto trabalhou, abraçou essa cidade, gera postos de emprego, porque você que às vezes vai num transatlântico, vai curtir uma viagem, e quando vê toda aquela comida, bebida, fornecimento, tudo impecável, já passou pela mão da família Mansueto, já passou pela mão do Geraldo Pierotti. Essa é a comodidade. Pierotti, 66 anos de história, 66 anos de trabalho, uma firma familiar que vem aí na sucessão, já estamos na terceira geração aí, com o Gustavo já também à frente da G Pierotti. O que a gente pode falar aqui, um breve resumo do que é a vida da família Pierotti, principalmente no fornecimento de navio, na atenção aos clientes, e você lidar com a globalização. São clientes de todos os lugares do mundo e que querem qualidade, rapidez, eficiência. Como é tratar nesse mundo tão dinâmico, o Geraldo? Perdão. Bom, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Sou muito honrado de ter sido convidado para participar do seu programa e para falar da minha cachaça, né, que é o fornecimento a navios, no qual eu já milito há mais de 50 anos, e sucedendo ao meu pai, que, como você disse, fundou a Mansueto Pierotti Filhos Limitada, que veio como líder de mercado até 2013, quando meu irmão e eu, de comum acordo, resolvemos cada um seguir carreira solo, né? Os filhos vêm vindo, enfim, então a gente resolveu separar e cada um seguir com a sua empresa. E a minha empresa, G Pierotti, está aí há 2 anos e meio, assumiu parte importante da clientela da Mansueto, o estoque, prédios, enfim, ficamos com instalações muito interessantes, equipes e tudo, e dando sequência à sementinha que meu pai plantou em 1949. Como você sabe, que você milita, já militou, começou a sua vida profissional também no Porto, fornecimento a navios é uma atividade muito sacrificante, né? Porque a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Não tem aniversário de filho, não tem batizado, a gente tem que estar sempre atento, né, e a postos para atender às necessidades dos navios. Enfim, eu estou aqui para falar o que você quiser, mas não sei se começo a falar pelas qualidades ou pelas dificuldades. É um ramo difícil, né? A concorrência é cada vez maior. Antigamente a concorrência era com os colegas locais, hoje a nossa concorrência encontra-se em qualquer porto do mundo por onde o navio esteja passando, né? Antigamente o navio ficava 15 dias no porto, tinha uma dificuldade grande para falar com o armador na Ásia ou na Europa. Você não era nascido ainda, mas antigamente, para falar com o exterior, precisava de 2 dias. Ligava-se para a Embratel e marcava-se o número onde você estava para chamar. Até para falar com São Paulo era assim, né? Só que São Paulo demorava meio dia, para o exterior demorava 2 dias. Isso aí também você é mais jovem, eu também sou jovem, mas você ainda é do tempo do Santos Rádio, né? Do Papa Diamante. Sim, Papa Diamante foi nosso concorrente também. O próprio Papadax, né, que já faleceu há pouco tempo atrás. A gente tinha que ligar pelo rádio, via rádio, para ver se achava o comandante do navio, ou ligar via Telex. Antigamente tinha Telex, né? Telex, E passava... O meu nós desativamos, da empresa aqui, desativamos agora há pouco tempo atrás. Quando nós migramos da Mansueto para a G Pierotti, a gente desinstalou o Telex. Mas a Mansueto, quando encerrou as atividades, ainda tinha Telex. Porque na Grécia ainda tem algumas empresas que trabalham com Telex. Trabalhavam, agora nem mais nenhum. E não tem jeito, né, Geraldo? A navegação, o tempo de resposta é de suma importância, até porque um navio, uma sobreestadia de um navio atracado um dia a mais, um dia a menos, faz uma diferença muito grande. São muitos milhares de dólares que estão em jogo e a gente vê essa equação.
Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, com eficiência, com qualidade, para atender o teu cliente. E pelo que eu estou vendo aqui hoje, você atendendo de Itajaí ao Rio de Janeiro. E, logicamente, muitos até, devido a esse laço de confiança, de atendimento, querem o seu atendimento em todos os portos do Brasil, que fica um pouco mais difícil. Aí você vê, ou você faz os velhos parceiros que às vezes tem no norte ou no sul, com empresas também idôneas e de muitos anos de atividade, ou você mesmo vai fazer essa atividade. Como é que é isso hoje? Porque antigamente, é o que você falou, vem a tecnologia, vem a rapidez, os navios ficam pouco tempo hoje atracados e a concorrência é mundial. Como preservar 55 postos de trabalho que você tem hoje dentro da tua empresa, ainda algumas filiais dentro dessas cidades que nós citamos. Como é que é isso, Pierotti? É matar o leão e fugir de dois? Realmente, o que eu estava dizendo no início era exatamente isso. O fornecimento a navios é uma atividade que tem que ter no sangue, né? Porque é uma atividade muito difícil, não é? A gente não tem rotina, os nossos clientes não é como uma camisaria ou um restaurante que tem aquele cliente padrão que você nivela por aquele nível, ou regular, ou mais alto, ou mais baixo, e é basicamente a mesma coisa. Nós estamos aqui hoje, minha empresa está atendendo navio da Índia, está atendendo navio da China, está atendendo navio da Argentina, que são costumes, inclusive, completamente diferentes. Não dá para se fazer um estoque básico, né, para atender, porque as peculiaridades por nação e por companhia são muito grandes. Então é preciso primeiro ter vocação para isso, né? É necessário você ter um desprendimento muito grande. Não é a única profissão que exige esse desprendimento, mas é uma das que mais exige, né? Então é preciso ter isso, né, em primeiro lugar, esse denodo, essa vontade de servir, de atender, de entender as dificuldades que diariamente ocorrem e que a gente tem que superar, tem que avançar apesar de tudo. E além disso, além dessa vocação, é preciso ter uma estrutura de veículos, de estoque, não é? De equipes preparadas e treinadas para isso. Quanto ao atendimento fora da minha área de atendimento, da nossa área de atendimento padrão, que vai de Itajaí até Rio de Janeiro, a gente é muito solicitado pelos clientes de décadas que nós temos, desde o tempo da Mansueto, que tem muita confiança na gente, e às vezes eles confundem um pouco o Brasil com a Europa, onde um país está longe do outro, às vezes 50 quilômetros, 60 quilômetros, né? E eles às vezes pedem a gente para atender um navio em Manaus, ou em Belém, ou em Maceió, né? E a gente tem que, com muito cuidado, tem que dizer para ele, olha, eu estou a 5.000 quilômetros de distância, né? Não dá para entregar isso lá amanhã e tal. Então, normalmente a gente indica, né? A gente tem uma rede de fornecedores credenciados pela Associação Brasileira dos Fornecedores a Navios, da qual eu tive a honra de ser presidente, né? E fui presidente do conselho. Hoje o meu filho é o secretário, que é afiliada à International Ship Supply Association, que é a ISA, né? Da qual eu fui representante durante 2 anos do Brasil, num board de 40 países, em Londres. Então a gente tem um relacionamento com colegas do mundo inteiro, especialmente no Brasil. Então quando um armador me pede para atender um navio em Manaus, eu explico para ele que eu não tenho condição de atender o navio dele em Manaus, mas que eu posso indicar lá o meu amigo Banha, por exemplo, que é fornecedor lá, que tem o certificado de qualidade da nossa associação internacional e que com certeza vai dar a ele um bom atendimento. Então, normalmente é assim que se faz, né? Essa condição de ship chandler, o pessoal pensa, não, será que é só o alimento, o suprimento, o hortifruti granjeiro, a bebida, a comida? É desde o spare part, né, as peças, até, como a gente fala no linguajar da navegação, é de uma flor a um trator, né? Isso, a gente atende, eu digo a nossa atividade, né? Produtos químicos, gases de oxigênio, acetileno, refrigeração, ferramentas, EPI, né, material de proteção individual, tubos e conexões, material elétrico, material de pintura, material de limpeza. Enfim, você está vendo aqui o meu escritório. Nada de que tem aqui nesse escritório deixa de ser um item de atendimento ao navio, porque o navio é uma cidade flutuante. Mesmo o navio cargueiro,
Ele tem um escritório que precisa de caneta, precisa de clipes, precisa de grampeador, precisa de papel. Ele tem uma praça de máquinas, que é uma mini indústria, onde ele precisa de válvulas, de canos, de fios, de lubrificantes, de graxas, né? Ele tem pessoas que precisam de equipamento de proteção individual, né? Ele tem uma enfermaria que precisa de produtos de atendimento a emergências, né? Enfim, precisa de produtos de higiene pessoal. Então, é como você falou, como é que você falou? De uma flor a um trator. De uma flor a um trator. Flor, por exemplo, a gente vende, né? Para os navios de passageiro, você já deve ter viajado. Quando você chega na recepção de um navio de passageiro, você encontra lá um arranjo de flores e tal, no front desk do navio. E depois, conforme o nível da categoria da cabine que você encontrou, que você comprou, você quando chega na cabine tem ali um arranjinho de flores, uma garrafa de vinho e tal. Então esse arranjo de flores é fornecido pelo fornecedor a navios, né? Às vezes é até uma coisa individual, o comandante liga pra gente, olha, minha esposa está a bordo e eu estou fazendo aniversário de casamento, eu gostaria de brindá-la com um ramalhete de flores, será que você pode conseguir? Então, a gente não tem nada, a gente já forneceu hóstia, né? Uma vez só na minha vida, mas eu forneci hóstia para a capela do navio de passageiro, naquela época o navio italiano, eu era menino ainda quase, e o navio precisou, chegou aí, o navio estava numa longa travessia e a capela do navio ficou sem hóstias. O que eu fiz? Eu fui no Coração de Maria, que é onde eu frequentava, falei com o padre lá, que era meu amigo, onde é que o senhor compra? Onde é que... Não, na padaria tal, é feito assim, eu fui lá, comprei, entreguei. Preservativos, né? É uma coisa que... prosaica, mas há companhias, principalmente as companhias da Escandinávia, que tem muita preocupação com a saúde dos seus colaboradores. Então, ela costuma... Porque uma coisa é você vender isso como item individual para um tripulante, que às vezes a gente atende. E outra coisa é a companhia te pedir uma quantidade de preservativos. Vender para a companhia, não para o tripulante. Porque a companhia faz questão de dar, como tem no carnaval. Perfeito. E tal, quando o tripulante dela vai para um lazer fora do navio, quando o caso do navio dormir no porto, e ele está de folga, então vai passear, de repente vai entrar aí numa noitada e tal, então a companhia dá a ele um preservativo porque não quer que ele adquira nenhuma doença que no final vai acabar caindo a produtividade, enfim, aquelas coisas. Você citou, acabou de citar aí com bastante propriedade, o navio é uma cidade flutuante. E muita gente pensa que é muito fácil você botar o navio para navegar. Ele tem que cumprir tantas as exigências para estar não só zingrando aí os 7 mares, mas também para atracar em qualquer que seja o porto. Tem portos ainda mais severos, outros menos, mas as exigências da livre prática, quando o navio chega na barra, quando ele vai entrar, desde vigilância sanitária, agropecuária, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, todos esses insumos que ele precisa ter, e a desratização, todos esses certificados eles são exigidos já na atracação desse navio. E quando não, ele precisa cumprir para receber esse certificado de navegação. Então, a fornecedora é o braço, né? É o braço forte, é o braço de esteio para que ele cumpra toda essa regra, toda essa pauta exigida pelos órgãos governamentais para que o navio possa atracar, possa adentrar, possa desembarcar, possa embarcar. E nesse quesito, vocês vêm praticamente a cada dia se reinventando no mercado, porque os navios mudaram. O tipo de tripulação dos navios hoje não é só de uma bandeira só, você tem aí o comando inglês, você tem um comando grego, a tripulação é filipina ou é mista, aí você tem que atender, num navio só você fraciona o teu segmento de mercado, previsionar, entregar, isso sai caro, esse custo. Então por isso que eu digo, você, além de gostar, tem que ter uma estrutura e conhecer esses meandros, porque se você fizer uma operação errada ou duas, você não vai ter chance de fazer a terceira, porque acaba até sucumbindo. Eu posso levar o meu cliente a multas muito fortes, né? Então, por exemplo, nós também somos submetidos a algumas dessas exigências que o navio tem, né? Nós também somos fiscalizados pelos órgãos sanitários, pela Anvisa, pela Servisa, nós temos que ter instalações com desratização,
as nossas mercadorias têm que estar estocadas com as exigências legais de conservação e manuseio de alimentos, né? Embora a gente não processe, mas a gente recebe verdura, a gente recebe carne fresca, recebe produtos congelados, então tem que ter controle de temperatura, higienização de câmaras frigoríficas, uma série de coisas. E aí, se a gente não é muito zeloso, a gente pode de repente mandar para o navio um produto com uma data, um shelf life que a gente chama, que é a vida do produto, para vencer daqui a 2, 3 dias ou daqui a uma semana, né? E se isso coincidir com a falta de, digamos, atenção do recepcionista de bordo, porque na verdade a responsabilidade final é de quem recepciona a bordo. Se eu mandar um produto vencido ou a vencer daqui a 4, 5 dias, eu estou cometendo uma impropriedade para a minha profissão. Mas ele tem a obrigação de não permitir que essa minha impropriedade chegue a causar problema para ele. Mas às vezes ocorre, porque muitas vezes os embarques são feitos à noite, não é? Às vezes são feitos na barra, né? Em lanchas, em mar grosso, né? Que às vezes a gente não consegue nem subir no navio, a gente manda a nossa invoice por um gancho que o comandante manda, então não se pode acompanhar. E digamos, essas condições inóspitas, não é? Às vezes de tempo, de mar, de horário, né? Isso acaba contribuindo para que a chegada da mercadoria a bordo seja também, às vezes está chovendo e tal, então não dá tempo de você ficar lá olhando. É diferente do navio atracado aqui num dia bonito, sem pressa, que o recepcionista de bordo, deixa eu ver o ketchup, deixa eu ver o leite, deixa eu ver a carne, entendeu? Então, às vezes, numa circunstância dessa, essa mercadoria com prazo curto de validade, ela entra para o navio, né? E se der um azar, e não é nem azar, porque a Anvisa é muito zelosa, está sempre fazendo quase rotineiramente essas vistorias, né? Então a chance de um navio ser pego com uma carne vencida ou a vencer, né? Digo a vencer, eu posso entregar vencida, mas se o navio tem uma travessia de um mês, eu não posso entregar para ele uma mercadoria com menos de um mês de shelf life, né? Por quê? Porque ele pode chegar no próximo porto, ele sai daqui, entra no Rio de Janeiro, a mercadoria venceu uma semana, ou em Recife, uma semana depois ele está lá, a Anvisa de lá vai pegar, ele vai ser multado. São multas pesadíssimas, independe da quantidade, pode ser uma câmara frigorífica inteira de mercadoria, pode ser um pote de ketchup ou de requeijão. Está vencida, a multa é igual, entendeu? Então a gente também tem essa responsabilidade, o nosso pessoal tem que ter treinamento para isso, né? Faz o curso de como processar e como zelar pelos alimentos. Então tudo isso é complicado, a gente tem uma responsabilidade grande, realmente. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o nosso querido Geraldo Pierotti e a G Pierotti, zingrando os 7 mares do Brasil. Voltamos com mais um Conexão Porto, hoje com Geraldo Pierotti, falando das atividades das nossas fornecedoras de navio, daquele saudoso tempo, Pierotti, que nós tínhamos vários fornecedores aqui no Porto de Santos, que viraram até referência para outros portos do Brasil. Hoje a concorrência não é mais entre as fornecedoras, até porque muitas já não existem mais, e as poucas, quase que 50 fornecedoras de navio espalhadas pelo Brasil, não são assistidas aí pelo nosso governo federal, não são sequer reconhecidas como fornecedora de navio. Conta um pouco dessa história, como é que é a atividade? A fornecedora trabalha com um número gigantesco de atividades, seja de hortifruti granjeiro, de suprimento, de equipamento, mas ela ainda não tem uma normativa, por exemplo, de classificação no governo. Como, por exemplo, olha, atividade de fornecedor de navio, existe isso? Poxa, você tocou num ponto interessante, que a nossa associação brasileira, que eu já presidi, que hoje é presidida pelo Paulo Rodrigues, que é aqui de Santos, colega nosso da empresa DSF, fornecedora de navios, nós estamos lutando para conseguir um CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Nós não temos esse CNAE, então tem colegas nossos de Santos que são considerados como restaurante, porque trabalha com alimentos. Tem outro como atacadista de alimentos.
o outro é considerado como varejista de alimentos, o outro no norte é considerado como loja de ferragem, porque além de alimentos ele trabalha com alicate. Então, o que é que acontece? Quando as leis federais são executadas, ou são planejadas, ou são previstas, a nossa categoria não é levada em consideração, porque ela não existe como uma atividade econômica cadastrada especificamente nessa atividade, né? Então, a gente geralmente acaba sendo vítima, né? Normalmente acabam legislando ignorando as nossas dificuldades. Mesmo né? tendo todo esse tempo de estrada, 70 anos, 60 anos de atividade. E às vezes a gente tem que esperar vir a lei, demonstrar que ela tem alguma coisa incompatível, né? E aí tentar sensibilizar a autoridade de que aquilo tem que ser flexibilizado, ou às vezes até entrar com mandado de segurança. Por exemplo, no norte, teve uma agência da alfândega que colocou uma obrigatoriedade de o fornecedor visar a sua nota fiscal. Isso já faz um ano mais ou menos, eu acho que até já está resolvido. Mas ele baixou uma norma que os fornecedores, todos que fossem ao porto, teriam que visar os seus documentos de embarque 48 horas antes do embarque, né? Ele estava pensando no exportador de soja, de automóvel, que faz como é que chama o boletim agora esqueci, enfim, aquele documento de exportação e tal. E ele ignorou que nós, às vezes 24 horas antes do navio ser embarcado, nós ainda não temos o pedido. Porque o navio tem emergências. Pensando que o manifesto de carga já está pronto. Manifesta, entendeu? Então eles ignoraram o problema do nosso colega do norte, porque ele não sabe, por exemplo, que tem muitos navios que dão um pedido em cima da hora, quando chegam. Tem outros que acontece uma emergência de madrugada, às vezes pode dar um pau na frigorífica, dar um problema na frigorífica, e precisar de gás de refrigeração. Se tiver que visar 48 horas antes, você não embarca, né? E é por isso que no passado, o fornecimento de navios sempre foi uma exportação sui generis, porque ele era a única atividade de exportação que pode-se fazer o registro de exportação a posteriori. A gente embarca com a nota fiscal. Perfeito. Porque se tiver que fazer o registro de exportação, inviabiliza, previamente, como é feito qualquer exportação, inviabiliza operacionalmente. Mas às vezes tem alguém que não entende muito do ramo e solta aí. Se tivesse um KNAI, a gente com certeza estaria sendo melhor considerado, né? Mas, por exemplo, o que efetivamente deixa dentro dos cofres da cidade de Santos? Os taxistas, eles também têm uma concorrência desleal. Nós temos aí a questão dos estacionamentos, que sequer muitos possuem nem o auto de vistoria de corpo de bombeiro, funcionam na clandestinidade. Como é que fica uma atividade tão importante, que é o navio de passageiro, e vocês também devem sentir na pele a concorrência desleal? Como é que você compete no mercado como esse, se você vai competir com uma JBS, com uma Sadia, com um Arroz Brejeiro, enfim, como é que faz isso diretamente? Ele vai buscar diretamente do produtor. O produtor entrega aqui, né? Então o mercado é a livre iniciativa. Eu não posso ir contra as minhas convicções democráticas, né, e políticas. Então a livre iniciativa tem que existir. Mas para nós essa livre iniciativa ela é ruim, porque antigamente esses abastecimentos que são muito significativos para os navios de passageiro, muito maiores do que os navios cargueiros, né, eles elevam muito o faturamento das empresas que trabalham com isso no final do ano, é uma época de ganhar um pouco mais de dinheiro, né, que a gente rói o osso o ano inteiro, com os navios menores. Então, quando chegar a época de navio de passageiro, que são grandes consumos, realmente são elevados à enésima potência, isto era feito pela categoria dos fornecedores de navios, inclusive a minha empresa e alguns colegas. E o mercado houve lá algum atravessamento e tal, né? E hoje, os nossos grandes fornecedores, porque nós não somos produtores, a minha categoria não produz nada, ela é uma intermediária, ela compra de um produtor, de um fabricante ou de um grande atacadista de frutas, por exemplo, e entrega no navio. Tem uma expertise, tem toda a cadeia de atendimento, está na chegada do navio com uma pessoa falando inglês,
para resolver algum problema que ocorra ali na beira do cais. Então tem um valor de serviço agregado. Então, mas o mercado foi se adaptando de uma tal maneira que hoje os grandes fornecimentos são feitos por empresas de São Paulo. Então, quando alguém declara de que os navios compram 3 toneladas de carne, 5 mil litros de não sei o quê, 3 mil dúzias de ovos, tudo isso é verdadeiro, cada vez que o navio chega, e portanto a cidade se beneficia disso, isso aqui tem que parar, tem que ter um pouco de parcimônia ao afirmar, porque o ICM dessa mercadoria fica todo em São Paulo, ou no grande ABC, não é mais nosso. Então é preciso tomar cuidado quando existe uma afirmação nesse sentido, que eu acho que os navios passageiros trazem muito benefício para a cidade. E eu ainda participo disso também, porque eu fico com as emergências. Eu e os meus colegas, nós atendemos aí 15%, 20% desse mercado, mas nós já tivemos 100%. Né? Então hoje, o grande benefício das compras desses grandes volumes de mercadoria são para as empresas localizadas fora da Baixada Santista. Não agrega nenhum valor para a gente. E o outro contraditório é aquela questão de tratar não o fornecimento de bordo como exportação, apesar que você recebe dinheiro estrangeiro, trouxe mercadoria nacional, passou para o navio que praticamente é um país navegando em águas brasileiras, mas você não é considerado a teu fornecimento como cabotagem. Por exemplo, o navio vai de Búzios, Angra e Rio de Janeiro. Então, como é que é isso? Passar todo esse tributo, o seu cliente final, o armador, ele não reclama dessa... Como é que ele interpreta isso? Então, isso é uma coisa que é contra os nossos interesses e contra os interesses do armador também. Né? Porque o armador deixa de se beneficiar das isenções que o navio cargueiro, por exemplo, tem. Né? O navio cargueiro, quando a gente atende um navio de longo curso, navio que sai de Santos e vai, por exemplo, para Buenos Aires, a gente vende com isenções de ICM, de PIS, COFINS, ICMS, essas coisas. Então a gente pode praticar um preço melhor, ser mais competitivo. Né? Os navios de passageiros, por serem considerados navios de cabotagem, eles não se beneficiam disso. Então os nossos preços para os navios são maiores do que eles poderiam obter, né? E a gente fica aí, às vezes, competindo com a Coca-Cola que vem, de repente, de Miami em container. Já não é nem uma atacadista de São Paulo. Né? Os armadores preferem, às vezes, trazer containers de mercadorias em trânsito, né, vinda do exterior, de mercadorias prosaicas, né, que a gente poderia que ter na nossa porta. Porque fica mais barato, às vezes, mandar mercadoria de lá para cá do que comprar da gente onerado que somos pelos impostos e que, evidentemente, temos que repassar para o consumidor final que é navio. Então, eu considero isso uma interpretação forçada, porque os armadores são sediados no exterior, como você falou, são empresas fora do Brasil, portanto, é uma exportação. Outro pilar da exportação é feito o pagamento em moeda forte, através de banco acreditado, fechamento de câmbio para o Banco Central, tudo. Então, o espírito do legislador foi atendido, porque nós estamos promovendo, através dessas vendas, a entrada de dólares no país para melhorar a balança. Mas, infelizmente, nós não podemos nos beneficiar, nem nós, nem o cliente nosso, que seria beneficiário direto disso, das isenções que a lei permite para a exportação. Vocês conheceram um pouco do que é o fornecedor de navio, do que é o trabalho, do que é o denodo, principalmente o respeito com relação a quem busca os nossos portos diariamente, atividade árdua, cansativa e, logicamente, são 365 dias no ano para atender a todos os navios que aportam no maior porto da América Latina. Obrigado a todos e uma boa noite.